Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ela.com você. Como é que você tá hoje? Se é dia, bom dia. Se é tarde, boa tarde. Se é noite, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Você já é inscrito no meu canal? Se você não é inscrito nesse canal, vá se inscrevendo aí, ó. Clica aí no botãozinho, ativa o sininho para que toda vez que eu fizer um vídeo novo você receba esse vídeo. O YouTube vai te informar através, da sua inscrição. Toda vez que, como hoje eu estiver fazendo um vídeo, você já vai ser informado automaticamente, tá bom? Bem, eu sou a pastora Elana Gomes, estou aqui hoje para falar com você a respeito de algo do meu, do seu, do nosso deserto, algo que todos nós passamos, né? Aquele que vai passando na batalha, ele sempre vai ter algo a falar, a aprender, a compartilhar, a aprender, porque o deserto, ele faz isso com a gente, né? Ele traz pra gente algumas questões, mas também traz pra gente muita experiência, né? A gente aprende e o aprendizado na presença de Deus é algo maravilhoso. Bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto que tá na minha mente. O assunto que vamos falar é batalha espiritual. E eu sentei aqui e o Senhor me deu Efésios 6,12. Confesso que não lembrava do versículo de cor, que é muita coisa, né? E ao abrir a palavra de Deus, o Senhor confirma, né? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, são as armaduras de Deus. E em Efésios 6,12 está escrito exatamente assim. Começa no 10, né? A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos da armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois terdes vencidos tudo isso, permanecer inabalável. Gente, isso aqui é muito sério. É muito sério, é muito forte, sabe por quê? O que acontece com a gente quando a gente está no deserto? A gente entende que a gente está lutando contra algo físico. E aquele que já está na presença de Deus há algum tempinho, aquele que já conhece a palavra de Deus, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso. E hoje eu quero deixar para você o seguinte, presta bem atenção. A gente como cristão às vezes peca por excesso de fé nas coisas erradas. Você acredita num Deus vivo, mas você não acredita que existe um mundo espiritual. Então você não entende a manifestação dos demônios, você não entende a manifestação do espírito mal, você não entende que Satanás ele vai fazer de tudo para te tirar do seu eixo. Onde que é o eixo? O eixo é o centro. Né? Um relógio da gente, ele para rodar, ele precisa estar no eixo, ele precisa estar no ponto para poder fazer essa circunferência, sentido anti-horário, né? Para ele poder rodar. Se você perder o eixo, você não vai conseguir chegar ao determinado local. E a palavra de Deus fala que nós devemos ser firmes, né? Seguir firmes na presença do Senhor, andar no caminho certo, no caminho reto. Por quê? Se você escolher se desviar para a direita ou para a esquerda, as coisas vão sair do lugar. Mas você tem que entender que durante esse processo vai acontecer muita coisa. E a principal delas é que no deserto a gente vai ser muito tentado. A gente vai ser muito provado. Por quê? A partir do posicionamento com Deus, você começa a ser alvo do inimigo. Você começa a estar na mira. É como se botasse duas placas refletoras aqui na sua cabeça, acendendo e apagando, dizendo: eu sou de Cristo. Porque quando você volta para Jesus, ou quando você reconhece que Jesus é seu único e suficiente Salvador, mais uma vez, ou quando você aceita Jesus assim que você entra no deserto, lá no reino do Satanás, chega um e-mail lá para ele, dizendo seu nome, seu sobrenome, a sua caminhada, quem você é, o que você já fez, e ele acende ali, ó, uma pisca-pisca alerta que ele vai te perder. Porque ele sabe que quando a gente luta com Deus, nenhuma batalha vai ser perdida. Porque você está lutando com o general, você está lutando com o maioral, você está lutando com aquele que é onisciente, onipotente, com aquele que não perde nenhuma batalha. Então ele vai fazer de tudo para te tirar do teu cerne, para te tirar do seu ponto de equilíbrio, para te tirar do eixo. E você, às vezes, no meio dessa tempestade, você não consegue ter visão. A batalha, ela é contínua, todo dia. A gente está no meio da guerra, né? Me lembraram aqui o louvor da Ludmilla, que ela fala: em tempo de guerra, nunca pare de lutar, né?
E normalmente quando a gente tem uma conquista, logo após a conquista que a gente tem, né? O louvor até fala sobre isso, né? Quando você tem uma vitória, vem um contra-ataque do mal. Quando você consegue alguma vitória, quando você está no deserto, você tem que ficar com a antena ligada. Toda vez que algo muito bom acontecer, já tem algo preparado para ser jogado sobre a sua vida, né? E aí me faz lembrar de Jó. Jó, ele tinha essa ciência que o inimigo ele estava à espreita o tempo todo, fazendo o quê? Espreitando, porque ele queria uma oportunidade de pegar, né, uma brecha e fazer alguma coisa. Jó já sabia que seus filhos não eram lá, né, flor que se cheirasse. Então Jó já partia para oferenda, para oferecer o sacrifício antes mesmo que os filhos pecassem. Então ele já sabia que algo ia dar errado. Então antes daquilo dar errado, ele já fazia aquele ato, né, de oferecer pedindo perdão. E a gente devia aprender bastante com a história de Jó, né? Assim que a gente tem uma vitória, a gente já começar a agradecer. E antes da gente errar, a gente já começar a pedir perdão a Deus pelas coisas que nós nem imaginamos, porque elas virão. Satanás está aí, pronto para fazer isso com a gente. E o que me chama a atenção aqui é que ele fala, porque nossa luta não é contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Sim, é contra eles que nós vamos lutar, né? O dominador desse mundo é quem? Muitas pessoas falam, eu tô com Deus, mas Deus está com você? Você tem certeza que Deus está com você? Porque tem gente que bate no peito que está com Deus. Mas será que hoje, verdadeiramente, se você dissesse, Deus está comigo, você teria provas e livramentos e vitórias concedidas, ou às vezes até uma derrota, Deus permite, para saber se você realmente está andando com Ele? Porque tem gente que só acha que andar com Deus é quando tudo aquilo que Ele mesmo quer acontece na vida dele. Se algo acontecer de diferente, não é mais Deus, né? Então ele está sozinho, Deus largou a mão dele, tem que ser do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. O que eu quero dizer para você, quando ele fala que a nossa luta não é contra o outro, não é contra o seu cônjuge, não é contra a sua esposa, contra o seu esposo, não é contra o seu namorado, contra o seu companheiro, mas sim contra as coisas que vêm do mundo espiritual. Quando lá do céu, Deus lança Lúcifer, que foi criado por ele, nós temos que entender, quando eu digo que às vezes o crente peca por excesso de fé. Ele acredita tanto num Deus, mas ele também esquece de crer que o mundo mal existe, que o inimigo está aí. Ele esquece de crer que ele é capaz de ser, sim, ameaçado por esse inimigo que tem o nome de Satanás. Ele é um anjo caído. E ele veio com esse poder. Ele só não tem o poder, ele é mais poderoso que eu e você. Ele só não é mais poderoso do que Deus. Então você tem que entender que para você vencer, você tem que estar com a sua fé alicerçada no poder daquele que tem o poder de criar, que nos criou e que também criou Satanás. Então para vencer, é somente o Criador que vai conseguir vencer a criatura. Porque foi Deus quem criou ele. Eu e você sozinho não vencemos ele. Então quando ele fala sobre o dia mau, né? No 13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ele quer te dizer que os dias maus vão acontecer, que as nossas demandas vão ocorrer. Mas quando eu digo que um crente, um cristão, ele peca por excesso de fé, porque ele só tem a fé em Deus, mas ele não tem esse mesmo discernimento a respeito do mundo espiritual do reino das trevas. Então ele brinca com Satanás. A gente fala assim, não brinca com Deus, mas também não brinca com o inimigo. Tenha fé em Deus, mas entenda qual é o princípio de todas as coisas. Porque quando você não entende o que Deus está falando, o que Deus está te mostrando, Deus está te dando ferramentas, Deus está te dando condições, Deus está te dando um modo de trabalhar, e você não entende, você simplesmente se lança de qualquer maneira. Então, quando lá, vamos pegar agora os últimos comentários que eu tenho tido no vídeo sobre a questão do deixaria dentro de casa, o posicionamento de uma esposa ou de uma mulher que está ali e tem um caso típico de um homem que tem uma OM na rua e esse homem quer manter relação com ela, quer manter relação com a OM, esse homem não sai de casa e quer fazer o que quiser. Você não pode expulsá-lo. Se quiser, tudo bem, mas não deve, né? Pode, mas não deve, né? Como diz a palavra. Algumas coisas são lícitas, mas nem todas lhe convêm, né? Então, você pode, no seu coração, fazer isso. Você vai ter como se manter, você vai ter como conseguir. Aí é seu particular, tem um vídeo que fala sobre isso. O nome do vídeo é Descobrir que ele tem amante. E agora, faço o quê? Vai lá e vê esse vídeo aí que você vai entender o que eu tô falando. Mas vamos lá sobre o posicionamento. Essa mulher tem que entender que ali esse homem já não tá sozinho. Esse homem já não tá puro. Ele tá acompanhado de quê? Principados e potestades. Porque você olha e fala, normalmente falam pra mim assim no PV.
Ele não era assim, ele não fazia isso, não foi com esse homem que eu casei. Realmente não foi. Antes que aconteça esse período de transformação do cônjuge através do mundo espiritual, ou seja, que você entre nessa batalha para resgatar o seu esposo de volta, né, ou a pessoa que está com você, no caso, algumas coisas aconteceram, entre elas a opressão. A gente tem caso de opressão e a gente tem caso de possessão, né? A opressão é quando o quê? A opressão é quando o inimigo ele vai na sua mente, ele coloca coisas na sua mente. Quais são as coisas que normalmente o inimigo, quando você está em batalha, coloca na sua mente? Você não é capaz, você não vai conseguir, você não vale nada, né? E quando não é a seu respeito pela restauração da sua vida, ele faz isso em relação ao cônjuge. Porque ele não presta, porque ele não vale nada, porque não vale a pena, porque já acabou, porque ele só te faz sofrer, porque ele só te humilha. Essa opressão é a voz que fica. Tem um outro vídeo que fala, a voz que fala o seu coração. Tem a voz de Deus e tem o que voz você anda ouvindo. Então você tem que prestar atenção de verdade. E um dos maiores erros pelo qual as pessoas desistem no meio do deserto é não observar em que pé da guerra você tá, em que lugar você está lutando agora, o quanto você já andou do seu deserto e o que está acontecendo, qual é o tipo de batalha que você está enfrentando, quantos são os soldados que você está enfrentando agora, como eles são. Quando ele fala revestivos da armadura, a armadura, ele está falando o quê? Você tem que lutar, sim, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Quais são as armaduras de Deus? As armas do posicionamento. Aqui em Efésios fala, né? As armaduras de Deus, a gente tem aqui sobre batalha espiritual. Olha o que fala aqui sobre batalha espiritual. Cingivos com a verdade, né? Revestivos com a couraça da justiça, tá? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, né? Embraçando-se sempre com o escudo da fé, quer dizer, protegido sempre com o escudo da fé. Usar o que? O capacete da salvação, a espada e o espírito, a espada do espírito, que é a palavra de Deus, né? E o tempo todo em oração, né? Orando em todo o tempo. Para quê? Olha quantas coisas você tem no livro de Efésios. Leia o livro de Efésios. Prepare-se para a batalha. A batalha espiritual ela é algo que nos traz um grande aprendizado. A palavra de Deus, ela fala claramente, Satanás é um anjo caído. Você pode acessar isso lá no livro de Isaías. Isaías 14, 12 e 15. E como tal, ele é somente um ser criado por Deus. Ele de modo nenhum é igual a Deus. É o que eu já falei. Ele é criador. Ele é uma criatura feita pelo seu criador, né? Então a gente tem que entender que Deus deu poder a ele. E ele tem um determinado poder, sim, porque Deus não tirou. Deus tirou ele do lugar de excelência, do trono da graça, que era à direita de Deus Pai. Ele era quem regia o coral do Santo dos Santos. Ele era responsável por aquilo que Deus mais ama, que é o ministério de louvor e adoração. Ele era responsável, mas ele queria saber mais que Deus, ele queria entender mais que Deus. Então o Senhor o mandou para a face da terra. Então ele é um anjo caído e a gente tem que entender o poder que ele tem. A gente só não pode achar que ele tem mais poder do que Deus, porque ele não tem mais poder que Deus, né? Então a gente tem que entender que as coisas que Deus faz com excelência. E quando Deus nos criou, ele nos criou com sabedoria, ele nos criou nos dando entendimento, tudo isso. E o que você não tem, você pode pedir a Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E hoje nós somos filhos de Deus, né? Somos adotados pelo Pai. Então, na batalha espiritual, você tem que entender. Quando a batalha estiver muito difícil, quando a batalha estiver chegando num determinado ponto onde você não consegue mais nada, onde você não consegue entender o que está acontecendo, vai pro general. Vai para ele. Bate cabeça para ele, bate continência, conversa com ele. Entendeu? Conversa com ele. Vê o que está acontecendo. A batalha espiritual ela é algo que, quanto mais a luta se espreita, porque a vitória vem. A maior vitória vem quando você tiver o seu maior combate. Quando você tiver entre a vida e a morte lutando pela sua alma. Com o seu espírito sufocado. Quando as suas carnes não aguentarem mais. É uma luta realmente entre a carne e o espírito. E é nesse momento que você vai entender
o poder que Deus tem na sua vida. Quem Ele é de verdade e o que Ele pode fazer por você e para você. Quando eu falo, trabalha para Deus, que Deus trabalha para você, Deus trabalha por você. Deus vai te dar condições de você conseguir seguir. Deus vai te dar as armas exatas que você precisa para lutar contra esse inimigo e derrotá-lo. Deus vai te mostrar como vai ser a sua atitude. Deus vai te mostrar a hora de atacar. Deus vai te mostrar o melhor momento, se é de dia ou se é de noite. Deus vai te mostrar o seu verdadeiro inimigo. E isso vai fazer uma diferença tremenda no meio dessa guerra. O que você não pode é deixar essa opressão, essa voz que fala, tomar conta da sua vida. Não, porque a voz que vem de dentro, que é a voz do Espírito Santo, ela tem que ser maior. E como é que eu vou fazer isso, pastora? Como é que eu vou conseguir? Através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. É dia e noite, é todo dia. Não dá para fazer o tempo todo, mas faça periodicamente. Seja a igreja de Cristo, seja você aquele que leva o evangelho da paz. Seja você aquele que tem a semente dentro do seu coração. A palavra diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sim com alegria, trazendo consigo seus molhos. Eu passei por isso. E creio que na vida de todo cristão a gente vai passar não só uma, duas, três, vamos passar muitas vezes. Mas existem períodos na nossa vida em que passamos por algumas coisas que realmente nos transformam. E o meu deserto, ele foi um deserto onde a minha transformação através do espelhamento fez com que o meu esposo começasse a ser transformado. E vocês sabem que eu falo sobre isso com vocês quando há o casamento, quando há o casamento na presença de Deus, quando há o casamento, né, na lei do mundo físico e do mundo espiritual, que a gente diz que é a lei de Deus e a lei dos homens, né? E eu também já ouvi alguns relatos de mulheres que, mesmo não sendo casadas, fizeram a técnica do espelhamento com relacionamento de 15 anos, de 10 anos, e funcionou. Olha a misericórdia de Deus aí. Porque você é ligado através do mundo espiritual pelo elo que foi feito, porque o casamento entre a mulher e o homem é através do sangue, através do ato sexual. Há essa ligação e ela é selada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que eu tenho que dizer para você é que não é o que aconteceu, mas é o que está acontecendo dentro do seu coração. É o que Deus está fazendo, é o que Deus está te mostrando. É o que você tem com Ele, a intimidade que você tem que ter com Ele. É o modo em que você se coloca na presença de Deus. Porque não adianta eu falar e você não entender. Não adianta eu te encher de conteúdo, te encher de material, você que está no grupo de WhatsApp, você que está trabalhando com a gente pelo Facebook, você que vem e pede material, você que segue outros canais de restauração. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa, logo cedo, era muito cedo. Eu faço isso. E assim ela me deu como se fosse uma agenda mesmo. E eu senti aquilo tão frio. E eu falei, grava um áudio para mim, ouvir qual é o seu processo, qual é o seu procedimento. E realmente o que o Espírito Santo de Deus falou, eu senti quando eu ouvi o áudio. Eu faço 4 horas de jejum 4 vezes na semana ou 3 vezes na semana. Aí eu respondi, mas você pode fazer até 10, desse modo que não chega no altar de Deus. Porque Deus quer que você faça do seu coração. Aí eu virei para ela e fiz uma proposta para ela. Faz 15 dias de declaração de agradecimento. Seja grata. Você saiu da pandemia, você não morreu. Você tem um trabalho, você tem saúde, você tem filhos, você tem acesso à internet, você tem uma vida, Seja grata. Só agradece. Você consegue fazer um propósito a Deus por 15 dias? Não precisa ficar 4 horas de jejum, não. Fica 30 minutos. Se você levanta às 7, levanta de 6 às 7, 6h30 até 6h30, 6 até 6h30, depois você se arruma e vai para o seu trabalho. Não precisa fazer 4 horas, não. Faz conforme você for conseguindo. Conforme você for acordando mais cedo, você vai oferecendo a Deus. Leia, estuda. Se não der 30 minutos, faz 15. Depois você pode aumentar. Mas faz com o seu coração, faz com a sua alma. Faz o seu momento com Deus. Se você puder fazer antes de sair da cama. Só agradecendo. Independente do que Deus vai te restaurar, de que Deus vai restituir seu casamento, de que Deus vai fazer alguma coisa por você. Só seja grato por tudo que Ele já fez. Pelo ato de você estar vivo. Você consegue fazer isso? Consigo. Então, o que eu tenho para te dizer é que às vezes a gente é ingrato. Às vezes a gente já tem a vida, às vezes a gente já tem a fé, às vezes a gente já tem o Espírito Santo, mas a gente é ingrato. A gente joga a vida para um lado, o Espírito Santo para o outro, a gente joga a fé para debaixo da cama e a gente começa a olhar para tudo aquilo que não existe. A gente traz à existência coisas que não tem necessidade de existir na nossa vida, coisas que já eram para ter deixado para trás. A gente procura problema onde não tem. Cada solução que a gente dá, você faz questão de achar um problema. Se você olhar em volta hoje, quanta gente desceu à sepultura e você está vivo.
Você está com esse problema? O que eu posso fazer para mudar esse problema? Como que eu vou mudar esse problema? Eu posso me transformar de alguma maneira? O que eu fizer hoje vai alterar o resultado desse problema? Sabe, o que eu mais aprendi no meu deserto foi a pedir perdão sem ter feito nada. Pedir perdão para a pessoa que fez as coisas para você. E uma das grandes lições que Deus me deu foi que quando você dá o perdão, mesmo sendo você a pessoa que talvez deveria ter esse pedido de perdão, você está abençoando aquela pessoa através da bênção de Deus, porque a palavra do Senhor diz que você tem que amar em primeiro lugar. E às vezes é difícil. Quando você vai pedir para amar alguém de longe é mais fácil, amar o próximo. Às vezes o teu próximo está dentro de casa. Às vezes o teu próximo é aquele que você queria que desse a vida por você, mas se bobear é aquele que tira a sua vida, porque tira a sua paz, tira a sua alegria. E Deus, ele vem mostrando pra gente como a gente deve fazer. E aí, se você se diz cristão, qual é o seu procedimento? Senhor, me ajuda, mostra pra mim aquilo que eu devo ser, não aquilo que eu não quero ser. Então, um exercício que eu procuro fazer, eu saio da graça, porque eu sou humana. Mas o que eu sempre procuro fazer é pedir para Deus a tolerância, a sabedoria. Só que o Senhor tem hora que Ele te mostra. Tolerância e sabedoria tem limite. Você ter paz, amor e harmonia tem limite. Tem hora que Satanás vem e te faz de bobo. Então você sabendo dentro da batalha o que você tem que fazer, como você deve agir, o Senhor vai estar contigo. O Espírito Santo de Deus vai estar do seu lado. Você com as armas espirituais, você vai lutar essa batalha. E você vai entender. E quando o Espírito Santo foi me trazendo com o meu comportamento, como eu tinha que fazer, como que a técnica do espelhamento ia funcionar em mim através do meu comportamento para chegar e refletir no meu esposo, eu fui descobrindo, né? Tem até um vídeo aí que fala transformação do cônjuge diante dos seus olhos. E são coisas que você falava, nossa, eu nunca ouvi isso, nossa, eu jamais pensei que eu fosse ouvir isso, meu Deus, eu estou escutando isso. E aí você vai vivendo um momento de intimidade com Deus, sendo revelado para você, o Espírito Santo e o seu cônjuge. Então eu creio que isso é na restauração de vida, é na restituição de casamento, é relacionamento pai e filho, é relacionamento ministerial, isso é relacionamento com Deus. Se você tiver relacionamento com Deus, você vai ter relacionamento com qualquer pessoa. Se você procurar fazer a sua vida conforme os passos de Jesus, mas você está pedindo muito, você quer que eu seja como Jesus? A palavra diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Então é algo que permeia entre o mundo físico e o mundo espiritual. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Quem é você no reino? Se Jesus voltasse hoje, você está no meio da batalha espiritual, você está lutando da maneira certa? E você como ser humano, dentro da sua batalha, você está lutando da maneira correta? Como filho, você tem feito aquilo que Deus tem falado? Você tem se comportado conforme o mandamento que Ele deixou? Que às vezes a gente entra numa de achar que está obedecendo a pessoas. Não, a gente não tem que obedecer a pessoas. A gente tem que obedecer a Deus. A gente tem que seguir o Evangelho. A gente tem que seguir a Jesus. Isso nos traz um conforto muito grande. Porque a gente sabe que não vai errar. Então, quando eu falo em batalha espiritual, eu coloco a sua vida física, emocional, espiritual. O mundo físico engloba tudo aquilo que você é. O seu modo de pensar, o seu modo de agir, as suas reações perante a situação. Às vezes o mundo está desmoronando. Se você gritar, vai fazer parar? Então grite. Mas se você gritar, só vai aumentar o desmoronamento? Não grite. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, assim, que estão no meio da batalha, é mais fácil do que a gente pensa. Só não é menos cansativo. Pode ser cansativo, mas é fácil. Você se esgota, mas é fácil. Não queira seguir o padrão de todo mundo. Não queira dar o troco na mesma moeda. Não queira chamar a atenção das pessoas. Não queira se desesperar. Não invista aquilo que Deus te deu em pessoas. Invista o seu comportamento em Deus. Invista a sua transformação no Senhor. Faz o que Deus está falando para você se restaurar com Ele. E o resto é consequência. Às vezes a pessoa quer que o outro mude, mas ela esquece que ela precisa mudar primeiro. E aí ela fica só cobrando. Aquele vídeo que fala, se nada muda, muda você. É algo que eu fico pensando. Por que eu quero que todo mundo mude se eu sou a primeira a não mudar?
Aí fica tipo aquela história, faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não funciona, quem tem filho sabe. A criança vai imitar aquilo que ela está vendo, não aquilo que ela está ouvindo. Porque o nosso corpo, a visão é maior. Então, eu quero dizer assim, olha. É cansativo. Mas se você se propor a seguir o que Deus fala, eu por experiência digo que funciona. Se você se propor a entrar no Santo dos Santos, se você se propor a se render àquele que tem o poder de mudar todas as coisas, não é alguma coisa, ele pode mudar todas as coisas debaixo do céu e da terra, porque foi ele quem criou todas as coisas. E às vezes você quer isso muito rápido, mas lá na palavra, lá em Gênesis, está dizendo que ele levou 7 dias. E lá no livro de Pedro diz que um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Já pensou? Um ano para Deus é como 1000 anos para nós. Um ano para nós é como 1000 anos para Deus. Então, se a gente for levar assim, ó, o Senhor levou 7.000 anos para criar tudo. Aí você, às vezes, passou 15 anos fazendo as coisas erradas. Você vem pro grupo, se posiciona, acha que está se posicionando. Nossa, já estou 4 meses no deserto. E aí você tem pressa. É muito, muito, muito sério. O relacionamento com Deus é algo para a vida toda. É algo que não vai simplesmente de um campo ao outro. Não. Ele entra por dentro da gente, depois ele sai, ele excede. Ele consegue transpassar o nosso entendimento. E o que mais me chama a atenção é que o Senhor ele faz isso todo dia. Aprender a palavra de Deus, ela é contínua. Você aprende a palavra de Deus todo dia. No seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, no ônibus, ouvindo os pássaros cantar, tratando algum animal que você tem. Às vezes a gente vê a manifestação do poder de Deus até no ato de amor que você tem com o animal. O cuidado, o carinho, a preocupação. Então, é algo muito grande. A batalha, ela é travada todos os dias. Não é um lugar específico, não é uma pessoa específica. O mundo jaz no maligno. Nós vivemos num mundo espiritual onde o rei é Satanás. Jesus não reina nessa terra. Quem pensa que reina está enganado. Nós teremos momento de aflições, mas teremos bom ânimo, porque o Jesus venceu o mundo. Nós vamos reinar na Nova Jerusalém junto com ele, lá na Nova Jerusalém. Amém? Deixo essa palavra para vocês, agradeço. Compartilhe essa mensagem caso você gostou, achou de valia para sua vida. Então, seja embaixador do reino. Nosso canal é gratuito, a gente não cobra nada. Se você quiser ser um colaborador do reino, divida. Coloca nos seus grupos, aí da sua igreja, no grupo aí das mulheres, no grupo aí dos jovens, não sei qual é o grupo que você está participando, seja um embaixador do reino, tá bom? E caso você queira participar do nosso grupo de restauração de vida e restituição de casamentos, nosso grupo é Casamento Restaurado, Plano de Deus na Minha Vida no Facebook. E você pode estar seguindo lá. Alguns vídeos têm o link da triagem, você pode estar clicando e aí você vai entrar pro grupo de WhatsApp. Lá a gente vai falar com você, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. Beijo.